Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 16. Carta de Paulo a Tito. Nós faremos a leitura apenas de um verso, o verso 16 do capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 16. Façamos então todos juntos esta leitura. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós te agradecemos por nos dar o privilégio de estarmos aqui nesta manhã. E podermos, ó Deus, aqui cantar músicas que falamos que são louvores, Pai, porque nós reconhecemos a Tua soberania, o Teu governo, o Teu poder, a Tua majestade. E saber, ó Deus, o quanto nós somos finitos, miseráveis pecadores, mas mesmo assim o Senhor, com muita graça, resolveu nos resgatar por meio da Tua palavra e do Teu Espírito e colocar em nós o Teu Espírito. Portanto, Senhor, receba, Pai, o que acabamos de cantar aqui realmente como lábios, como fruto dos lábios que reconhecem Jesus como Senhor e confessam o Teu nome. Neste momento, nesta breve meditação, fala conosco, Pai, porque precisamos ser constantemente relembrados da graça do Senhor e da bondade do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Existem duas palavras que parecem que elas não podem ser conjugadas juntas. Eu vou repetir, existem duas palavras que são antagônicas, estão cada uma delas em um extremo, e conjugá-las juntas parece algo errado e algo estranho. Mas não é algo novo o que eu vou falar, não é uma conjugação nova, isso sempre existiu, desde que o pecado entrou. Mas talvez hoje, ao conjugá-las juntas, a gente entenda um pouquinho melhor. O que eu quero dizer? É possível ser um cristão ateu? Porque a palavra cristão, dentre muitas definições, denota que uma pessoa que faz parte de uma religião que confessa Jesus Cristo. Você vai aí no Google da vida, dentre muitos dicionários no Google, diz que é uma pessoa que faz parte de uma religião monoteísta. Mas um cristão é aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor. E um ateu, numa definição simples, é aquela pessoa que não acredita em Deus ou em deuses. Então parece estranho juntarmos estas palavras, o cristão ateu, mas não é. O cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. A mente, podemos até assim colocar, ela é iluminada. Ela confia, ou ela, não digo que confia, ela crê nas verdades das Escrituras. Mas o seu viver
é completamente desassociado a uma dicotomia entre o que ela crê e o que ela pratica. E sem apontar o dedo para os irmãos, para vocês, todos nós, incluindo eu, podemos ser, num determinado momento da nossa caminhada com o Senhor, um cristão ateu. Então aqui não vai ter ninguém apontando o dedo dizendo, você talvez seja um cristão ateu. Talvez todos nós, em um determinado momento, sejamos um cristão ateu. Cremos em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. Na verdade, eu até comentei na quinta-feira, algumas mensagens na parte da manhã, eu estarei me baseando neste livro do Greg, que tem justamente esse título, O Cristão Ateu. Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Existem muitos tópicos aqui neste livro, mas eu gostaria de destacar um aqui nesta manhã. Só para que a gente não leia o texto para pretexto, sem entendermos o contexto aqui, Paulo escreve esta carta para aquele que ele considerava o filho dele na fé, para Tito. Ele diz que deixou Tito em Creta, para que ali ele pudesse eleger homens idôneos, homens que amassem verdadeiramente o Senhor, justamente ou também para combater falsos mestres. E a partir do verso 10 do capítulo 1 até o último verso aqui, que foi o 16 que nós lemos, Paulo fala destes falsos mestres. No verso 16, mais precisamente, Paulo fala a respeito dos erros destes falsos mestres. E estes falsos mestres são identificados aqui nesta carta. Olha o verso 10, quando ele diz, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Paulo está se referindo aos judeus. De uma forma mais específica, talvez ele esteja falando dos fariseus. Quem eram os fariseus, queridos? À luz das Escrituras, principalmente dos Evangelhos. Eram judeus que cresceram no conhecimento do Deus de Israel, do Deus que se revelou a uma nação, do Deus que se revelou não só como o único Deus, mas revelou muitas facetas do seu caráter. Porém, estes homens podem ser considerados cristãos ateus. A mente dos judeus era uma mente iluminada, principalmente dos fariseus. Eles conheciam a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a ponto de transformar o decálogo em 613 mandamentos. Muitos positivos e alguns outros negativos. Tinha uma mente privilegiada. Tinha um conhecimento de Deus privilegiado. Mas Jesus, nós sabemos que combateu muitos fariseus. Porque eles acreditavam em Deus, mas eles viviam como se Deus não existisse. Aqui Paulo então diz para Tito que no tocante a Deus, estes homens professam conhecê-lo. Mas ele diz que, entretanto, o negam por suas obras. Eles dizem, eu conheço Deus, mas as suas atitudes mostram algo completamente diferente. Talvez na nossa caminhada com o Senhor, estejamos igual a um pneu que está furado com um prego, um parafuso, algo que não furou de uma vez só. Talvez hoje, numa análise franca, não diante de homens, mas diante de Deus, a nossa vida esteja como um pneu.
esvaziando pouquinho, a ponto de nos orgulharmos do conhecimento que temos de Deus. Mas a nossa caminhada, a nossa vida daqui para fora, ser completamente diferente daquilo que conhecemos e que aprendemos de Deus. Talvez, se formos sinceros diante de Deus hoje, nós vamos analisar e pensarmos algo que, talvez, ao olharmos para trás, a nossa vida espiritual, o brilho que nós tínhamos nos olhos pelo Senhor Jesus Cristo, por sua obra, talvez lá atrás, era muito maior do que hoje. Hoje eu gostaria de pensar com os irmãos sobre justamente esse assunto. Dentro desse, o cristão ateu, o conhecimento de Deus. Talvez tenhamos um conhecimento de Deus, um conhecimento que o Gregory chama de um conhecimento da reputação de Deus. Eu coloco aqui talvez de ouvir falar. Talvez a gente tenha um conhecimento de Deus das histórias bíblicas. Alguns até confundem o personagem, né? Como Zaqueu na árvore, ele fala: desce daí, Lázaro. Mas talvez nós conhecemos a Deus através de algumas histórias bíblicas. E a gente diz: não, eu conheço Deus. Talvez o nosso conhecimento de Deus seja um conhecimento por termos um versículo que a gente conseguiu gravar, inclusive a gente tem ele até fixado na geladeira, ou talvez tenhamos a Bíblia aberta num aparador da nossa casa, lá no Salmo 91. E eu conheço o primeiro verso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Talvez o nosso conhecimento de Deus seja o conhecimento de frequentarmos uma igreja. Mas essa não é a vontade de Deus para nós, os seus filhos. Quer ver um outro tipo de conhecimento que eu destaco? O conhecimento como uma lembrança do passado. Eu acabei de até antecipar esse segundo ponto aqui. Talvez a nossa lembrança do conhecimento de Deus, da bondade de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, algo do caráter de Deus, tenha ficado lá atrás na nossa vida. Hoje, nós congregamos, nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, mas como que no automático. Levantar de manhã para o domingo, o relógio biológico nosso parece que já nos levanta. E eu pensei aqui nessa segunda parte desse conhecimento da lembrança como a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, quando nós olhamos para algumas características dela, como a liderança daquela igreja, irmãos, a liderança daquela igreja nos primeiros anos daquela igreja, na primeira geração daquela igreja, foi uma liderança que todos nós gostaríamos de ter hoje. Eles tiveram Paulo como líder, tiveram o apóstolo João, o apóstolo do amor, eles tiveram um jovem pastor, mas fiel a Deus, chamado Timóteo. Mas quando nós vamos para o raio-x que Deus faz das igrejas no Apocalipse, nós encontramos lá no capítulo 2 a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Era uma igreja que não suportavam falsas doutrinas, era uma igreja que perseverava, que trabalhava, mas o que o Senhor da igreja falava em relação à igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que deixastes ou abandonastes o primeiro amor. Talvez o nosso conhecimento de Deus hoje seja um conhecimento lá do passado, de uma experiência que nós tivemos com Ele. Mas há um outro tipo de conhecimento de Deus, que esse sim é o que Deus deseja, o conhecimento na intimidade. Porque uma coisa, pegando os dois pontos anteriores, se a gente não conseguiu ou se eu não consegui me fazer claro, mas eu posso dizer que eu conheço alguém
como vou dizer aqui, me permita, não quero constrangê-lo. Tiago, bom dia, eu te conheço. Tanto que eu sei o teu nome. É a primeira vez que eu acho que nós estamos nos vendo, não é verdade? Mas eu te conheço, sabia? Conheço por causa da sua tia mãe. Que ela já falou muitas coisas boas de você. As ruins não, tá? As boas sim. Mas eu não conheço Tiago. Primeira vez que eu estou vendo Tiago pessoalmente. Conheci Tiago pela foto. É bombeiro, não é isso? Então, olha, conheço Tiago. Tem intimidade com você, Tiago? Nenhuma. A segunda característica, talvez a gente tenha um amigo lá de trás, de 20 anos atrás, 15 anos atrás, mas nunca mais encontramos com este amigo. Eu conheço este amigo? Conheço. Agora mesmo, essa semana recebi um casal lá de Cabo Frio. Eu estava praticamente quase um ano sem vê-los. Conheço. Mas não é dessa forma que o Senhor quer. O Senhor quer intimidade com a gente. Por exemplo, Reverendo Tiago. Eu conheço o Reverendo Tiago. Ele me conhece. Eu sei quando ele chega mal, quando ele está bem. Nós temos uma conversa franca. A gente tem intimidade. Quer ver apenas alguns versículos só para a gente entender o conhecimento que Deus quer de mim e de você? Abra em Deuteronômio 4, 29. Deuteronômio 4, 29. Deuteronômio 4, 29. Só para que a gente entenda, Deus fala com Moisés em relação ao seu povo, em relação à obediência. Mas olha o que diz o verso 29 desse capítulo 4. Leiamos, todos, por favor. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando buscardes de todo o coração e de toda a tua alma. Depois de muitos anos, de séculos, Deus fala a mesma coisa para o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí vem Jesus, o verbo de Deus encarnado. Aí o evangelista Mateus consegue captar o que Jesus disse na sua caminhada e deixa registrado para a gente. Capítulo 7, versos 7 e 8. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Pois todo o que pede, recebe, ao que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Aí vem a sociedade bíblica e coloca, Jesus incita os seus discípulos a orar. Em outras palavras, podemos dizer assim, Jesus requer dos seus filhos intimidade, porque oração é conversa, oração é intimidade. Oração não é eu chegar diante de Deus, simplesmente e dizer, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ó Deus Todo-Poderoso. Eu não estou dizendo que essa oração seja errada, mas a oração, ela pressupõe intimidade com Deus. Se eu estou num momento de uma emergência, eu estou no meio de uma estrada, tive uma pane no carro, e ali é perigoso, eu não preciso, ó Deus de Isaque, de Abraão e de Jacó, ó Deus, e depois eu posso ir no ponto para Deus, eu estou com medo, essa estrada aqui, já ouvi muitas coisas, é perigoso, Senhor, pela tua graça, providencie alguém para que possa me socorrer aqui, mas que não seja um malfeitor. Amém. Isso é intimidade, porque quem tem intimidade, quando eu digo que eu tenho intimidade com o pastor Tiago, eu digo, ó reverendo Tiago, eis que eu estou te vendo um pouco assim, alegre. Você pode dizer o motivo? Não, e aí Tiagão? Nem reverendo eu chamo, e aí Tiagão? Está alegre, hein? O que foi? É assim.
Eu não estou falando que com Deus a gente não tem que ter reverência. Mas o que Deus requer de nós como filhos é intimidade com Ele. Eu concluo com o salmo que nós lemos na liturgia, 63. Vamos a esse salmo e a gente conclui. Eu vou ler novamente os 4 primeiros versos deste salmo que nós já lemos. Salmo 63. Olha o que Davi disse. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Primeira coisa que eu destaco aqui. Davi diz, ó Deus, Tu és o quê? O meu Deus. Na oração que Jesus ensinou, ele disse, vós orareis assim, Pai nosso. Uma coisa a gente tem que ter claramente, Deus, quando Ele coloca o seu Espírito em um homem, numa mulher, passamos a ser filhos. Então Ele é nosso Pai. Mas o que Davi expressa aqui é, Tu és o meu Deus. Deus, Ele é o teu Deus também, Ele é o teu Pai, mas Ele é o meu Pai. Porque quando uma criança, quando um pai tem aí 3 filhos, 4 filhos, vamos pensar no reverendo Leórgio, que está aqui, que tem uma tribo. O Mateuzinho não chama Papai Nosso. Ele diz assim, Pai, possivelmente ele chama assim, não é Mateus? Papai, é o pai dele, Davi diz, Tu és o meu Deus. Ele diz mais, Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja. Em outras palavras, resumindo, Davi está dizendo, Deus, só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor traz plena satisfação à minha vida. Dinheiro não traz, sucesso não traz, visibilidade não traz, e aí você pode colocar o que for. Só o Senhor me satisfaz. Verso 2, Davi diz, assim eu te busco e te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Em outras palavras, Davi está dizendo assim, eu te vi, Senhor, eu te conheço. Você lembra de alguém, né, que disse assim, numa determinada caminhada com Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó teve foi uma intimidade com Deus. Verso 3, ele diz, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Em outras palavras, Davi está dizendo o seguinte, entre optar pela vida sem Deus, e perder a vida, eu prefiro perder a vida, porque a tua graça, a tua presença, a intimidade contigo é melhor do que a vida. Por isso que Paulo, na carta aos Filipenses, ele chegou ao ponto de dizer assim, para mim, o viver é Cristo. E o morrer, se for hoje, se os soldados falarem, Paulo de Tarso, agora chegou a tua hora, ele diz, para mim é lucro. Verso 4, eu termino, assim cumpre-me, bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Nunca mais, Senhor, eu serei o mesmo. Nunca mais. Reverendo Charles, que dizia muito de púlpito, vivemos um surto de ateísmo. É possível ser um cristão ateu, crer em Deus, mas viver como se Ele não existisse. A nossa segunda até sábado, na nossa vida, é completamente, às vezes, desassociada daquilo que nós cremos. Isso é possível? É possível. Pode acontecer comigo? Plenamente. Pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o que Deus quer de mim, de você, é um conhecimento íntimo. É buscá-lo de todo o nosso coração. Quando a gente quer algo na vida, nós fazemos de tudo, não é verdade, para ter? A gente faz de tudo, gente.
a gente se empenha. Essa semana eu assisti um vídeo de um rapaz que sonhava ser advogado. E ele saiu de uma cidade simples, chegou em Goiânia, continuou na sua profissão, sendo sapateiro. Pagou o seu curso limpando sapatos, inclusive em escritório de advocacia, e conseguiu concluir o curso dele. Ele queria. Quando nós queremos algo, nós insistimos. Nós até quebramos regras e valores. E por que não essa intimidade com Deus? Por que não esse conhecimento que aquilo que eu creio é aquilo que eu vivo? Para que não tenhamos uma palavra condenatória, como o apóstolo Paulo disse para Tito. Esses homens conhecem a Deus, mas professam conhecê-lo, mas as suas obras são completamente diferentes daquilo que eles dizem que creem. Essa semana eu estava conversando com um pastor, até do seminário, pastor já completando 25 anos de ministério pastoral. E nós estávamos conversando sobre a igreja de Cristo. E ele disse o seguinte: se Deus não trouxer um avivamento por esses tempos, a igreja de Cristo será uma igreja cética. Ele disse assim: pelo que eu vejo, vocês que são pastores novos, ele estava se referindo a mim e mais um outro pastor, nós estávamos conversando com ele. Ele disse: eu não dou 15 anos, se Deus não trouxer um avivamento, a igreja de Cristo será uma igreja cética. Mas ele frisou: mas Deus sempre tem os seus remanescentes fiéis. Haverá sempre um grupinho que não vai ceder ao ateísmo, ao ceticismo. Assim como Deus falou com Isaías, tem os remanescentes fiéis. E eu fui para casa angustiado porque eu disse para Deus, no meio do caminho, dirigindo: Senhor, eu não quero ser um destes céticos daqui a alguns anos. Mente iluminada, mas uma vida completamente desassociada daquilo que crê. Talvez tenhamos aqui nesta manhã alguns cristãos ateus, que precisam hoje, diante de Deus, clamar por perdão, por misericórdia e começar a buscar intimidade. Começar a pegar a Bíblia, tirar a poeira de cima, começar a colocar os seus joelhos no chão, a voltar à prática da oração e outras coisas mais. Na verdade, o ABCD da vida cristã, né? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nunca desistir dos teus filhos. Assim como Jesus contou a parábola do filho pródigo, obrigado porque o Senhor está sempre olhando para a estrada da vida, aguardando a nossa volta. Aguardando a nossa volta não para passar um esfregão na gente, não para lançar na nossa cara a nossa vida desassociada daquilo que nós cremos, mas para dizer que nós estávamos perdidos e nós fomos encontrados, e nos chamar para um banquete, e nos chamar para uma intimidade. Senhor, talvez muitos estejam dentro das características que citamos de forma muito breve aqui nesta manhã. Um conhecimento apenas de algumas coisas em relação ao Senhor. Alguma história,
Outros, talvez, Pai, lembranças do primeiro amor, da vida do passado. Quando orava, quando lia, quando testemunhava, quando tinha prazer de se envolver com as coisas do Teu reino. Em relação, Pai, a estes grupos, restaura, Senhor, restabelece a comunhão destas vidas, Pai, contigo. Revela-se a cada uma delas, Senhor. Mostra, Senhor, para elas, ó Deus, a Tua intimidade, a Tua graça. Como é bom, ó Deus, viver, ó Deus, em obediência ao Senhor. Nós Te louvamos por nos amar incondicionalmente. Nós Te agradecemos por tão grande amor. Te agradecemos por meio do Teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça, irmãos, do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós e também sobre todo o povo de Deus, que estão espalhados em toda a terra, hoje e para sempre. Amém.